Fala galera, professor Alberto Vicente falando aqui, e este é o canal Resolvendo. Não traremos aqui hoje nenhum tipo de simulado de questões específicas, mas vamos apenas comentar um pouco sobre um assunto que vai ser cobrado no concurso da Prefeitura de Simão Dias, lá em Sergipe, que é a sua história. Então, com base nisso, todos já sabem que o site da banca organizadora do concurso, traz um livro que é o Simão Dias, Fragmentos de Sua História, do autor Carvalho Deda, que é o livro de referência para tratar do tema de história da cidade de Simão Dias. E neste vídeo você apenas acompanhará aqui um breve resumo sobre essa obra com base na própria obra. Então não espere algo diferente disso. Faremos aqui um resumo com base na obra do livro, que é o livro de Carvalho Deda, Simão Dias, Fragmentos de Sua História. Ok? Vamos nessa? Bom, o livro de Carvalho Deda, ele começa aí, é um livro de 2008, uma edição de 2008. José de Carvalho Deda, ele nasceu em 1898 e morreu em 1968. Vamos lá. Capítulo 2 aí. 3 ou 4 Simão Dias e só um verdadeiro. As 3 Sesmarias, historiadores na arena, a carta de Cristóvão Moreira da Costa. Bom, e aí começa a tratar um pouco sobre a história de Simão Dias. Realizada a conquista de Sergipe, aconteceram os primeiros atos positivos para a colonização, com as outorgas de cartas de Sesmarias aos que se apresentavam em condições de desenvolver a produção e o povoamento da nova capitania. Dentre os diversos sesmeiros ou donatários, 3 se destacaram pela coincidência do nome Simão Dias para o exame dos pesquisadores, no desejo de conhecer qual deles teria dado origem à denominação da cidade. A fim de reconstituirmos os debates, transcrevemos em seguida as aludidas Sesmarias. A primeira data de 16 de agosto de 1599, passada pelo capitão-mor Diogo de Quadros a um certo Simão Dias. Saibam, etc., diz Simão Dias, morador desta capitania, que ele, casado nela e que não tem terras, pede a VA, que lhe faça, em nome de sua majestade, de meia légua de terra nas cabeceiras Manuel Amoré e Gaspar de Souza, rumo direto conforme a demarcação das ditas terras ou terás dadas com as demarcações, com todas as águas lenhas que nelas houver. E aí vem outra: dou ao suplicante em nome de sua majestade e terá, ou a terra que pede hoje, 16 de agosto de 1599, Diogo de Quadros. A segunda carta, datada de 2 de janeiro de 1602, passada pelo capitão-mor Manuel M.B. a um outro indivíduo de mesmo nome, de Simão Dias. Saibam, etc., diz Simão Dias, morador desta capitania, que ele haver 2 anos de morador nesta capitania e querendo fazer rosas ou roças para seus mantimentos, não tem terras, deve ser aqui terras, para as fazer povoar, por lhe não serem dadas conforme a direito, e mandou em seu regimento se desse a todos os moradores e povoadores dela, visto ser casado na dita capitania, e nela não tem terras, e na pitanga termo desta cidade estão terras devolutas, as quais foram dadas a Manuel de Miranda, morador na Bahia, termo de Pirajá, e verá como 8 anos, ou no tempo que por verdade se achar lhe foi dada uma légua de terra, a qual o capitão Diogo de Quadros pede a vossa mercê lhe dê meia légua em sua petição, pede por devoluta com todas as águas, pastos que na dita terra houverem. E aí segue, A terceira carta aí é de 27 de fevereiro de 1602, também feita por um capitão-mor, no caso vai ser Antônio Pinheiro de Carvalho, a 3 donatários. E aí vem de novo citação de Simão Dias, Fontes, Cristóvão Dias e Agostinho Costa. Então, esses três
primeiros documentos aí do século XVI, XVII, que vão nortear a origem de Simão Dias. 3 ou 4 Simão Dias e um só verdadeiro. E aí vem a carta lá. Saibam quantos este instrumento de carta de Sesmaria deste dia para todos sempre, virem que no ano do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, de 1607 anos, nas pousadas de mim, escrivão, ao diante nomeado pareceu Simão Dias Fontes e Cristóvão Dias e Agostinho da Costa, todos os moradores desta capitania, que eles têm feito muito serviço à sua majestade. Bem, e por aí segue, né? Se discutindo um pouco dessa origem, por meio de Sesmarias aí, da capitania do local da localidade de Simão Dias. Vamos seguir aqui no livro do Carvalho Deda. Ele vai citar nessa página aí a carta, né? E diz assim um trecho: impressionado, porém, com a localização da terceira Sesmaria nas vizinhanças de São Cristóvão, no rio Vaza Barris, ou sertão de Vaza Barris, conclui por aceitar como fora de dúvida ter sido Simão Dias Fontes o que deu seu nome à cidade, mas vacilante apega-se depois ao nome Simão Dias francês, trazido à discussão pelo Dr. Joaquim de Oliveira nas colunas do Jornal de Sergipe no ano de 1867, em artigo sob o título por demais espalhafatoso de História de Simão Dias de Carne e Osso e Simão Dias de Pedra e Barro. E aí ele vai descrever um pouquinho mais sobre essa questão e diz assim no final: de maneira que o professor Lima Júnior aceitou esse Simão Dias francês como o fundador da cidade, ou seja, Simão Dias o francês, Simão Dias francês. Felisberto Freire, que é outro historiador aí, sustenta que Simão Dias Fontes, um dos sessionários da Sesmaria, de 27 de fevereiro de 1607, foi o fundador da cidade, embasado no mesmo argumento da denominação de Sertão do Vaza Barris. Frágil o argumento que expenderam os citados historiadores, e o padre Dom João de Matos Freire de Carvalho facilmente o contestou e o elidiu, conforme veremos adiante. Bom, e aí segue discutindo um pouquinho aí, Carvalho vai discutir um pouquinho aí, sobre a origem de Simão Dias. No fim da página diz o seguinte: não é, pois, ele cita aqui um trecho, não é, pois, um trecho, né? Ainda nos seus estudos e pesquisas, o padre Dom João de Matos aceita como certa a presença de um outro Simão Dias, dando origem ao nome das matas, nos meados do século XVIII para o XIX. Não é, pois, o fabuloso Simão Dias Fontes, ou francês, de 1607, que deu origem ao nome das matas, e sim um outro aventureiro com o mesmo nome, do meado do século XVIII para o XIX. Então ele segue aí discutindo um pouco a origem de Simão Dias. Afirma Cristóvão Moreira da Costa, em sua carta de depoimento, 1. Que aqui chegou, vindo de Itabaiana, aos 18 anos. 2. Que não conheceu outros sesmeiros por aqui, a não ser os antigos proprietários dessas terras, a saber, ao norte dessa cidade, Antônio da Silva Vieira; ao sul, o senhor Barão do Passé, morador do Recôncavo da Bahia, que vendeu suas terras daqui a Pedro Vidal de Oliveira, a José Marçal de Andrade Araújo e a Francisco Antônio de Oliveira. 3. Que a época em que estes senhores eram proprietários das referidas terras remonta de 125 anos acima, pois eram os únicos proprietários de terras aqui conhecidas. 4. Que por essa mesma data existiu aqui Simão Dias. 5. Que Simão Dias era apenas um negociante em pequena escala, estabelecido numa vendola. 6. Que foi Manuel de Carvalho Carregosa quem erigiu a primeira capela aqui, na Mata da Moita, com feira na mesma praça, debaixo de um gameleiro. 7. Que a casa mais antiga desta localidade era a do capitão Geraldo José de Carvalho, na Praça da Capelinha e Feira, hoje Matriz, e que o depoente conheceu o capitão Geraldo José de Carvalho, filho de Manuel de Carvalho Carregosa, já velhinho, morador nessa mesma casa baixa e comprida, a qual teve engenho de açúcar e criatório de gado, e que seu filho, o capitão Domingos José de Carvalho, também fez aí uma boa casa e depois engenho de açúcar no mercado. Bom, Carvalho vai seguindo aí, discorrendo sobre a história de Simão Dias, né? E mais à frente ele vai dizer o seguinte, lá no finalzinho do capítulo aí: é outro sim de observar-se a tendência do ilustre historiador para, de certo modo, obscurecer a figura de Simão Dias, que para ele nada edificou, nada fundou,
nada deixou senão as ruínas de uma tapera. Finalmente, que nada fez o vaqueiro senão legar-nos a tapera de Simão Dias. Reconhecemos sem dúvida no casal Manuel de Carvalho Carregosa e Ana Francisca de Menezes os fundadores da capela e os responsáveis pela colonização e desenvolvimento de Simão Dias, mas discordamos do padre João de Matos quando subestima o que nos legou o vaqueiro Simão Dias. A humilde vendola que se tornou tapera fora a pousada segura e tranquila para os viajores longínquos. Era, pois, ali onde os viajeros estropiados encontravam a franca hospitalidade, a bondade espontânea do vaqueiro modesto e generoso. Simão Dias morreu na obscuridade, sem descendentes, não se sabe quando, como e onde, mas a nossa história com justiça guardou e guardará o seu nome. Pronto, ele conclui aí dizendo que Simão Dias, né, foi um simples vaqueiro, mas de certa forma ele tem sim um papel na fundação da cidade de Simão Dias. Adiante ele vai narrar um pouco aí sobre a Capela de Santana, os primeiros engenhos de açúcar, comércio e feira, a escritura de doação do patrimônio, nossa formação democrática. E vai tratar um pouco sobre esses temas aí. Ele começa aí, não obstante, né, quer dizer, apesar do desaparecimento de Simão Dias e de sua vendola, a denominação não sofreu solução de continuidade, pois que se repetia a todo momento como ponto de referência especial aos que viajavam do sertão para a praia e vice-versa. As terras das matas de Simão Dias pertenciam a proprietários residentes na Bahia, como o Barão do Passé, Brito e Castro e outros. Manuel de Carvalho Carregosa, abastado senhor de engenho nas moendas da Vila do Lagarto, aumentou seu patrimônio territorial quando, pelo alvará de 26 de junho de 1751, obteve uma légua de largo e 3 de comprido no Riacho Timbó, perto de Lagarto, em direção ao sertão. E aí ele segue descrevendo um pouquinho sobre essa fundação de Simão Dias. Ok? Vamos aqui adiante no texto. Ele vai falar um pouco mais sobre essa questão do papel de Manuel de Carvalho Carregosa. Ele fala: Manuel de Carvalho Carregosa, já velho e repousando no engenho Moendas, foi informado da prosperidade de suas terras na boca do sertão, onde os seus descendentes elogiavam a capacidade administrativa. Sabendo da existência da feirinha em franco desenvolvimento, pensou em erigir no local uma capela em louvor a Santana. Era homem religioso e católica fervorosa, era sua esposa, Ana Francisca de Menezes. De lá da longínqua mansão das Moendas, o religioso casal não se descuidava dos seus descendentes, que viviam distantes de um templo onde se pudessem concentrar em exercícios espirituais. A ereção de uma capela em Simão Dias passou a ser a ideia principal dos senhores de engenho das Moendas. Finalmente, no dia 7 de dezembro de 1784, um fato de significação histórica ocorreu no escritório do tabelião vitalício da vila de Nossa Senhora da Piedade do Lagarto, José da Costa Barjão. Ali, naquele dia, compareceu o capitão Manuel de Carvalho Carregosa, acompanhado de sua esposa, dona Ana Francisca de Menezes, e pelo tabelião, substituto Afonso da Franca Corte Real, foi lavrada a escritura de doação de terras e gado, constituindo-se assim um patrimônio de mão morta em louvor a Santana, santa do nome e devoção da piedosa doadora. Ok? Vai descrevendo um pouco mais aí sobre essa questão. Aí ele conclui o capítulo assim. A vivência, deixa eu ver aqui um pouquinho antes, né? Ele fala o seguinte: a família Carvalho deve-se, pois, à incrementação da cultura da cana-de-açúcar em Simão Dias, né? O Manuel de Carvalho Carregosa. Somente um agricultor de iniciativa e coragem arrojar-se-ia, naquela época, a tão difícil e trabalhoso cometimento. Mas os esforços seriam compensados pela alegria das festas que se realizavam no começo das moagens, quando a Casa Grande do Engenhos abria suas portas a parentes, vizinhos e amigos da rua que vinham bater palmas aos primeiros esguichos do doce caldo, ao som pungente das moendas e ao estridente cantar dos carros de bois transportando canas da nova safra. Nos almoços das casas grandes de Simão Dias, em dias de botada, a alegria era contagiante, contam os mais velhos,
que ouviram de outros mais velhos. Era uma mesa comprida na sala de jantar, sentavam-se destrinçando o carneiro gordo da botada, numa cordialidade franca, os senhores de engenho, os mestres de açúcar, os carpinteiros, pedreiros, padre e sacristão e pessoas da rua, sem quaisquer preconceitos. A vivência democrática da Casa Grande passou para a cidade. Simão Dias jamais conheceu fúteis discriminações. O ciclo da cana-de-açúcar realmente influiu na sua formação democrática. É o que diz aí Carvalho Deda no seu capítulo aí. Nesse capítulo. Capítulo 4 vai tratar um pouco aí sobre Freguesia de Santana, a liderança de Domingos José de Carvalho, o Tribunal de Consciência e Ordens, freguesia criada em 1834, não sofreu solução de continuidade. Também fala da correspondência do primeiro vigário. E aí vai tratar um pouquinho aí sobre essas questões aí nesse capítulo 4 do livro de sobre Simão Dias. Vamos aqui adiante para poder adiantar nosso texto aqui. Ele vai falar um pouco assim sobre o padre Dr. João de Matos Freire de Carvalho, que sucedeu ao vigário José Joaquim Ludovice, foi nomeado vigário encomendado por ato do governador do bispado, Vitório João Pinto Neves. A sua posse ocorreu na missa conventual do dia 20 de agosto de 1899, quando leu a respectiva provisão. E vai seguindo aí o capítulo 5, vai falar de mudança da feira, né? A mudança da feira, primeiras lutas políticas na povoação, sagacidade de Loyola, a Assembleia Provincial contra a mudança, Dom Pedro II decide. E aí vai tratar um pouco sobre esses assuntos aí. Ele fala o seguinte no comecinho aqui. A capela mandada erigir pelos senhores de engenho Moendas, tornada a freguesia, continuou sob a jurisdição de Lagarto, como simples povoação, não obstante o franco desenvolvimento do comércio local e ponderoso crescimento demográfico. Depois ele fala assim, Simão Dias não escaparia à regra geral, a despeito dos propósitos progressistas da lei do coronel Loyola. O certo é que a ideia da mudança da feira, da Rua de Baixo para a Estrada das Caraíbas, turvou os horizontes da povoação tranquila, levando de roldão velhas amizades. De um lado, os chamados mudancistas, de outro, os inconformados. E aí prossegue essa discussão sobre mudança da feira. O certo é que as feiras de Lagarto e Simão Dias foram mudadas pela Resolução 199 de 30 de julho de 1847. Estava vitoriosa a ideia do coronel Loyola, mas dividida a opinião pública. Aos inconformados de Simão Dias juntaram-se os de Lagartos. A luta era a mesma lá e cá. Ok? Esse foi o capítulo aí sobre mudança das feiras, que vai prosseguir aí. O capítulo 6 vai falar da Vila da Senhora Santa Ana de Simão Dias. Aí trata da resolução número 264 de 15 de março de 1850, primeiras obras públicas, orçamentos, o nascimento de um príncipe, eleição da igreja, Simão Dias e a proclamação da República. Ok? Embora como freguesia autônoma, como sua matriz em prosperidade, o seu comércio a desenvolver-se cada vez mais frequentado pelos sertanejos, vindos de todo o Nordeste baiano, Simão Dias continuava na simples condição de povoação da Vila do Lagarto. Durante 16 anos, depois da criação da freguesia, era uma povoação esquecida dos poderes públicos da província. Desde sua fundação até a elevação à categoria de vila, a única obra pública realizada pelo governo provincial foi uma casa de prisão. A lei de 12 de março de 1835, dispondo sobre os orçamentos das municipalidades, autorizava o presidente da província a despender, no ano financeiro a que se referia a mesma lei, a importância de R$200.000 para a construção de uma casa de prisão na povoação de Simão Dias. E aí prossegue, né? A povoação crescia graças à iniciativa particular dos seus próprios filhos. A luta da mudança da feira, porém, abrira as portas à reivindicação mais importante. Encerrado o rumoroso caso, com a interferência positiva do imperador, o objetivo imediato dos simão-dienses passou a ser a sua emancipação política, o que aconteceu suavemente no seu tempo, com pleno assentimento da antiga sede municipal. Com imensa alegria, os simão-dienses receberam a resolução número 264 de 15 de março de 1850, que lhes dava emancipação política, olha só, que lhes dava emancipação política com a denominação que não pegaria, talvez relegada pela lei do menor esforço. Olha o texto aí.
Fica elevada à categoria de vila a freguesia de Santana de Simão Dias, pertencente ao município de Lagarto. A denominação será de Vila da Senhora Santa Ana de Simão Dias. Os limites de seu termo serão os da freguesia. O governo da província providenciará para que se proceda à eleição da respectiva Câmara Municipal, para ter lugar a instalação da referida vila. Revogam-se as disposições em contrário. Olha aí o nome que foi emancipado, Vila da Senhora Santana de Simão Dias. Prosseguindo aqui esse capítulo, um capítulo bem importante que pode ser sim cobrado na prova aí com questões bem específicas. No ano de 1874 foi assinado entre a Câmara, presidida pelo vereador Antônio Francisco de Carvalho e o empresário José Marçal de Andrade Araújo, um contrato para a construção do mercado municipal, mas somente em 1899 a obra foi concluída pelo subcontratante Leôncio de Uchoa Loyola, sendo presidente da Câmara o vereador Antônio Ribeiro. Prossegue aí. E o acontecimento público mais importante ocorrido nos últimos meses de Simão Dias, como vila, foi a proclamação da República. Olha só aí. Proclamada a República em 15 de novembro de 1889, somente no dia 21 do mesmo mês é que a notícia chegou à vila, trazida pelo comerciante e vereador José Antônio de Souza Prata, que se encontrava em Aracaju. Talvez por cautela, houve retardamento na divulgação da notícia, que foi oficializada no dia 26 daquele mês, lá de novembro. Em sessão extraordinária realizada naquele dia, a Câmara, pela unanimidade dos seus membros, aderiu ao novo regime. O vereador Camilo de Matos Ora congratulou-se por ver naquela sessão todos os vereadores unidos. Assinado por todos, divulgou-se um manifesto que ficou consignado em ata. Isso foi em 26 de novembro de 1889, viu, gente? Prosseguindo o capítulo 7 aí, cidade de Simão Dias, o primeiro intendente, lutas políticas, inauguração da nova igreja matriz, o sermão do Padre João e a campanha pró-Anápolis. Estamos no canal Resolvendo, fazendo aqui um breve resumo sobre a história de Simão Dias, com base no livro do historiador Carvalho Deda. Viu? Continuava a vila e seu município sob a administração do Conselho de Intendente, nomeado pelo decreto de 27 de dezembro de 1889. Esse conselho envidava esforços e jogava seu prestígio político no sentido de elevar-se a vila à categoria de cidade, o que se justificava em face do seu progresso. Tais esforços foram coroados de êxito com a assinatura do decreto de 12 de julho de 1890, ou seja, cidade de Simão Dias. E aí vem um decreto aí que vai, né, coroar esse êxito aí, né, de se elevar à categoria de cidade a vila de Simão Dias, em 1890, né, um pouco menos de um ano após a proclamação da República Brasileira, ok? E aí Carvalho segue aí. No dia 1º de outubro de 1892, realizou-se a eleição para o seu primeiro intendente, que foi eleito o coronel, professor e advogado Rafael Arcanjo Montalvão. Pouco demorou a paz política no município. Sérios desentendimentos surgiram entre o intendente Rafael Montalvão e o coronel Sebastião da Fonseca Andrade. Esboçou-se um movimento e com ramificação na capital do estado, visando a deposição do primeiro que contava com maioria no conselho. E aí surgem já os primeiros rumores políticos aí, viu? Assim, houve em Simão Dias, nos primórdios da República, uma dualidade de governo. 2 intendentes. A Fazenda Domingos dos Santos foi, por alguns dias, a sede do governo legal do município. Compreendendo a precariedade de sua situação política, isolado das notícias, sentindo o verdadeiro vácuo, pois dia a dia notava a ausência de mais um companheiro que aderia ao adversário e não contando com as garantias que esperava da capital, o intendente Rafael resignou o mandato. Prosseguindo aqui no capítulo, e aí vai prosseguir falando um pouco mais aí sobre esses primeiros movimentos políticos de Simão Dias, né? Já no século XX, já nos anos 1900, aí, na primeira década, aí, né? Olha, no fim do ano de 1910, outro acontecimento de natureza diversa a daquele que envolvera
Nono Zacarias, empolgou Simão Dias inteiro. O então comendador Sebastião da Fonseca Andrade, depois barão de Santa Rosa, deu por concluída, entregando ao povo a atual igreja matriz, erguida inteiramente às suas expensas, olha só, às suas custas, no mesmo lugar da antiga capela. E aí prossegue, Carvalho faz um pouco de discorrência sobre essa história todinha aí, né? Os defensores de Simão Dias, vencidos, mas não convencidos, continuaram a luta nos bastidores. Entre mentes surgiu o deputado federal e historiador Felisberto Freire, lamentando se tivesse mudado o nome de Simão Dias para Anápolis. Em nota incerta nas colunas de O Correio de Aracaju, o conhecido historiador sergipano queimou um novo estopim. E aí ele conta esse fato também aí, bem interessante. Vamos seguir aqui para frente o nosso resumo aqui básico sobre a história de Simão Dias. E aí vem mais questões aí. Vamos para cá para o finalzinho aqui desse capítulo, né? Os poderes do Estado, Legislativo e Executivo davam aos defensores de Simão Dias uma ficha de consolação com a decretação e sanção da Lei nº 717, de 19 de outubro de 1916, dispondo sobre a denominação da comarca, que passou a chamar-se Comarca de Simão Dias, compreendendo os termos de Anápolis e Campo do Brito, tendo sua sede em Anápolis. E aí prossegue, né? Vamos aqui para pelo Decreto-Lei nº 377 de 1943, do Interventor Federal de Sergipe, foi restabelecida a antiga denominação. Eis o contexto da lei que deu a denominação de Anápolis, a Lei 621, de 25 de outubro de 1912. Altera a sede de alguns termos das comarcas de Itabaiana e Lagarto. O presidente do Estado de Sergipe, faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte lei. A comarca de Itabaiana constitui-se dos termos de Itabaiana e São Paulo, tendo sua sede na cidade de Itabaiana. A comarca de Lagarto constitui-se dos termos de Lagarto, Simão Dias e Riachão, tendo sua sede em Lagarto. A cidade e termo de Simão Dias passam a se denominar Anápolis. Revogam-se as disposições em contrário. Bom, e aí prossegue o texto aí. Capítulo 8, Governo Municipal, né? Carvalho vai falar um pouco sobre isso aí, a relação dos vereadores que serviram no regime monárquico, a dissolução da Câmara Municipal e nomeação de um Conselho de Intendentes, a instabilidade política nos primeiros anos da República e por aí vai. Até a proclamação da República, os municípios eram governados por uma Câmara Municipal, composta de vereadores eleitos. A Câmara Municipal acumulava os poderes legislativo e executivo. O presidente, eleito pelos seus pares, exercia a função executiva em conformidade com as deliberações aprovadas e promulgadas. Com a proclamação da República, foi organizada uma lista dos cidadãos que exerceram o mandato de vereador neste município durante a monarquia. Não conseguimos entender a razão desta lista, encontrada nos arquivos da Câmara, a qual vinha encimada pela legenda relação dos cidadãos que foram vereadores neste município durante a extinta monarquia. E aí ele cita a relação e por aí vai. Houve, nos primeiros anos da República, uma séria instabilidade política. Uma série de acontecimentos influíram para essa instabilidade no Estado, mormente no interior. Mudanças contínuas do governo provisório estadual e de juntas governativas, anulação de leis e atos dos governos anteriores, promulgação e revogação de constituições, dissolução da Assembleia Constituinte e dissolução das câmaras municipais, entre outros conflitos aí que influenciaram muito nessa instabilidade política daquela época lá, já no século XX, né? Século XIX e XX. Vamos seguir aqui para frente. Ele fala que durante o período discricionário, entre outubro de 1930 e novembro de 35, foram intendentes de Simão Dias por nomeação do Interventor Federal os seguintes, né? E aí vai citar alguns aqui, entre eles Alexandre Dutra da Silva, José de Carvalho Deda, olha lá, Gaspar Leal, Alexandre Dutra da Silva, Marcos Ferreira de Jesus, Coronel João Pinto de Mendonça, Dr. Marcos Ferreira de Jesus, Manuel da Fraga Dantas, Cícero Ferreira Guerra e outros aí também, viu? Então a lista é grande. Vamos aqui para o capítulo 9, que fala de Simão Dias, termo e comarca, e vai
O capítulo vai falar um pouco sobre criação da comarca de Lagarto, criação da comarca de Itabaiana, o termo de Simão Dias, comarca do Alto Vaza Barris, com sede em Simão Dias, supressão e restauração. Criada a Vila de Simão Dias em 15 de março de 1850, criada a Vila de Simão Dias em 15 de março de 1850, continuou durante 7 anos como simples distrito do termo de Lagarto. E aí veio a resolução e criou-se a comarca de Lagarto, abrangendo os termos de Itabaianinha e Campos, sendo Lagarto, naturalmente, o termo sede. Simão Dias continuou o distrito até que, pela resolução de número 461, de 20/2/1857, foi elevado à categoria de termo também da comarca de Lagarto. E aí ele segue falando um pouco sobre isso aí também, prossegue no capítulo aí. A supressão da comarca criou na cidade e em seu município um clima policial insuportável, arrastando no torvelinho das paixões infrenes velhas amizades alicerçadas pelo tempo. E aí vai falando aí um pouco mais aí sobre, motivou a drástica medida em habeas corpus impetrado pelo advogado José de Carvalho Deda, olha só, Carvalho Deda, em favor de um cidadão inocente recolhido à cadeia pública da cidade, sem culpa formada e sem qualquer processo instaurado. Tudo simples conjectura. É que o paciente era homônimo do verdadeiro criminoso acusado de prática de furto. Ambos, o inocente preso e o culpado foragido, chamavam-se José Pitu. E a coincidência infeliz tornou-se prejudicial aos próprios interesses da comarca. E ele cita esses casos aí e vai prosseguindo. Do ano de 1890, quando foi pela primeira vez criada a comarca, até o ano de 1929, data da rumorosa supressão, foram juízes titulares da mesma, os bacharéis, né? E aí vem citando aí alguns bacharéis, né? Heráclito Diniz Gonçalves, Pedro Barreto de Andrade, Abílio de Vasconcelos Ora, Fiel Martins Fontes, Gervásio de Carvalho Prata. Do ano de 35 do século XX, data de sua restauração, até 1966, os titulares foram Dr. Nicanor de Oliveira Leal, Belmiro da Silva Góes, Lauro Pacheco de Oliveira, Antônio Ferreira Filho. Bom, capítulo 10 fala da imprensa em Simão Dias, a ideia de Manuel Júlio da Silva, outros semanários. E aí ele vai tratar um pouco sobre esses veículos de imprensa lá da cidade e também do estado. O primeiro jornal sergipano apareceu no ano de 1832, cabendo à então Vila da Estância a primazia de ter sido o berço da imprensa de Sergipe, com a fundação ali de um recopilador sergipano, pelo Monsenhor Antônio Fernandes da Silveira. Nessa época, Simão Dias ainda engatinhava na categoria de povoação de Lagarto, longe, portanto, de pensar em um jornal próprio. O certo, porém, é que não findaria o século XIX sem a fundação aqui, lá, no caso de Simão Dias, de um jornal. 55 anos após fundado o recopilador e 37 anos depois de conquistar sua emancipação política, Simão Dias surgia na arena jornalística com o jornal A Ideia, pequeno semanário editado em oficinas próprias, situada no caminho do Tanque Velho, tirada em rama de 20/12. Manuel Júlio da Silva era escrivão e seu fundador e redator principal. A Ideia viveu mais de 4 anos, sem dúvida arrastando as dificuldades que hoje podemos avaliar. Então, e por aí segue falando do jornal A Ideia, que foi esse primeiro semanário aí de Simão Dias. Então é um marco na imprensa local bem interessante, viu? É o que cita aí Carvalho Deda. Capítulo 11, Simão Dias e o protestantismo, Laranjeiras, ponto inicial do evangelismo em Sergipe. Dr. Bixler, o grande missionário, o Corportê, José Maria, o pastor cego, primeiros crentes, o templo presbiteriano. E aí vai tratar um pouco sobre isso aí, né? Não se sabe com precisão quem anunciou o evangelho em Sergipe. Sabe-se, entretanto, que no ano de 1863 apareceu em Laranjeiras um crente chamado Pedro Nolasco de Andrade, vendendo bíblias e outros livros da British and Foreign Bible Society. Teremos, pois, que reconhecer ter sido Pedro Nolasco de Andrade o primeiro a lançar a semente do protestantismo em terras sergipanas. O primeiro pastor ordenado que visitou a província foi o reverendo Dr. Alexandre Latimer Blackford, que pregou pela primeira vez em Laranjeiras no ano de 1878. Laranjeiras foi, destarte, o berço do protestantismo em Sergipe.
E aí vai seguindo aí. As perseguições religiosas, então verificadas em outras províncias, influiriam contra os crentes sergipanos. Em Alagoas, em plena capital, um padre dirigia uma campanha de ridículo contra os protestantes. E aí vai seguindo essa narrativa aí, o Carvalho d'Eda, né? Também um capítulo bem interessante que fala de religião que lá em Simão Dias e também em Sergipe predominavam, né? Vamos ver aqui a parte do... Nos primeiros anos apareceu um pastor cego chamado Macário, acompanhado, ou melhor, guiado por sua dileta esposa, Dona Paulina Macário. Os cultos celebrados pelo pastor cego despertavam a curiosidade popular. Muita gente ficava com respeito e admiração no sereno, né? Quer dizer, no meio da rua, né? Dos cultos, ouvindo os sermões do cego Macário. Alguns dos curiosos espectadores converteram-se ao protestantismo. Quando o Dr. Bixler deixou o campo, indo para a direção do colégio de Ponte Nova, Simão Dias já contava com um regular número de professores. Os primeiros presbíteros sagrados da nova congregação sertaneja foram Manuel de Fraga Dantas e José Alves de Oliveira. E por aí segue. O capítulo 12 fala de Simão Dias e a Guerra de Canudos. O conselheiro passou despercebido. A coluna do general Savagé, Simão Dias, o grande celeiro, os fornecedores de víveres. Então esse aí é mais um capítulo do livro. Quase que passou despercebida a presença de Antônio Conselheiro por Simão Dias. Foi brevíssima a estada desse personagem aí, aqui, do estranho penitente que arrastaria o Exército Nacional a repetidos desastres nas Caatingas de Canudos. O seu trajeto pelas ruas da cidade despertaria apenas a curiosidade da meninada travessa, atraída pela grotesca indumentária e pelo aspecto de profeta do esquisito personagem. Estatura regular, tez morena queimada pelo sol, barbas longas e mal cuidadas, cabelos compridos e desgrenhados, caindo-lhe sobre os ombros, trajando folgado um camisolão de zoarte azul, uma capanga a tiracolo contendo alguns livros, inclusive um exemplar de missão abreviada, um comprido bordão com o qual se defendia, resignadamente, dos cães vagabundos que o ameaçavam com suas dentuças e latidos, grosseiras alpercatas nos descarnados e encardidos pés, era Antônio Conselheiro, em carne e osso, andando pelas ruas de Simão Dias. O monge errante dirigiu-se à casa do vigário para comunicar-lhe a sua vontade de pregar uma rápida missão. Pronto. E aí prossegue falando um pouco sobre a passagem do grande ícone da Guerra de Canudos, Antônio Conselheiro, por Simão Dias. E ele conclui assim: ninguém em Simão Dias poderia imaginar antes que aquele monge errante, humilhado pela meninada travessa, seria capaz de, em tão curto espaço de tempo, fazer acampar nas suas praças aqueles batalhões de Exército Nacional, e que teria ele, o singular peregrino, capacidade para a organização da formidável cidadela, que seria o cemitério da flor da oficialidade desse exército. Capítulo bem interessante aí, que vai prosseguir um pouco mais à frente aí. E ele fala assim: ao fim da guerra, Simão Dias, da Guerra de Canudos no caso, né? Da Guerra de Canudos, ao fim da guerra, Simão Dias nadava em dinheiro, era o que se ouvia de boca em boca no dizer dos mais velhos. O certo é que o comércio local estava consolidado com a fama de grande empório sertanejo, situação privilegiada que desfrutou durante muitos anos até o advento do banditismo, com o empobrecimento geral do Nordeste baiano, o grande freguês de Simão Dias, que era o Nordeste baiano. A segunda grande causa do declínio de Simão Dias, vinda logo após o tristemente lembrado ciclo de Lampião, foi, sem dúvida, a execução de um plano rodoviário do governo baiano que veio mudar o curso do comércio nordestino para Salvador e Feira de Santana. Estes dois fatores que influíram poderosamente para o declínio do nosso comércio. O capítulo 13 trata aí dos famosos processos, o processo Bombinho, o caso João Capelão, a querela Galdino Conceição. E aí vai tratar um pouco sobre esses temas aí. É realmente para admirar-se os arquivos forenses de Simão Dias ofereceram aos pesquisadores pouca matéria digna de menção num documentário desta índole, sendo como é um município populoso, o terceiro do interior do estado em índice demográfico. E aí ele vai citar um pouquinho mais sobre esses processos aí. 3 processos complexos que, em sua época, causaram sensação e se tornaram famosos. Foram o caso Bombinho versus Zé Colete, o caso João Capelão e o caso Galdino Conceição. Os 2 primeiros
de natureza criminal, o último de ordem civil. E aí Carvalho Deda vai prosseguir discorrendo aí sobre esse tema no seu livro. O capítulo 14, a escravidão em Simão Dias, clima fraterno, emancipações voluntárias. Em Simão Dias, jamais houve a nociva barreira separando os mais afortunados dos menos favorecidos da sorte. Jamais houve o ódio de classe ou raça. Desde os mais remotos tempos da colonização ou fundação do município, o modesto carpinteiro ou oficial de pedreiro teve assento na mesa da casa grande, do engenho ou da fazenda. Havia, como em todo o país, o cativeiro legal, o mercado de escravos, a exploração do trabalho cativo era a regra geral. Nunca, porém, os troncos e as algemas funcionaram contra os cativos que constituíam, na época, a máquina da produção. O infeliz cativeiro encontrou em Simão Dias, da parte dos senhores, senhorzinhos e sinhazinhas, a mais sincera sensibilidade humana. Havia, é certo, o tráfego de escravos, a compra e venda da pessoa humana, os livros de registro de matrículas ou de escrituras existentes nos velhos arquivos estão cheios dessas tristes transações comerciais com pessoas com escravos. O que nos conforta hoje, ao relembrarmos a legislação reinal e a do Império, que autorizavam a compra e venda do gênero humano, a exploração do trabalho escravo, é que os nossos antepassados, os fundadores da comuna e da sua riqueza, apoiados no braço cativo, jamais laceraram a humana carne dos negros infelizes. Nenhum fora aqui ferrado como bestas de campo, o que lhe acontecia a Lures quando o infeliz cativo fugia ou tentava fugir. Não era o feitor carrancudo de chicote em punho que acordava os negros nas senzalas ou nas cozinhas grandes. Ao chilrear dos pássaros, já os negros se encontravam fora de seus catres, rezando o ofício de Nossa Senhora, preparando-se para o trabalho. Ou seja, Carvalho aqui vai defender um pouco que a condição do escravo negro lá em Simão Dias era bem, digamos assim, favorável para aquela época. Ok? E aí ele prossegue aí, tratando um pouco mais sobre essa questão da escravidão em Simão Dias. O capítulo 15 vai falar das filarmônicas, as primeiras bandinhas, a influência das bandas militares, as competições, ele vai tratar um pouco sobre esses temas aí. A primeira filarmônica de Simão Dias, simão-diense, perde-se nas névoas do passado. Sabe-se, todavia, através de informações orais, que a primeira banda musical foi fundada por Ezequiel, profeta do Nascimento, tendo como regente o advogado não formado Manuel Pedro das Dores Bombinho. Ok? Ele segue falando sobre essa questão da cultura musical de Simão Dias. O capítulo 16 vai falar de teatro. O teatro em Simão Dias. José Maria e Licínio Guimarães. Rovira Irene. Vai tratar de teatro aqui. O teatro, como arte de representar, teve sua época brilhante em Simão Dias entre os anos de 1896 a 1920, influindo poderosamente para a elevação do índice intelectual da cidade. Nos improvisados palcos armados do mercado municipal foram levados à cena por artistas amadores simondienses, os mais famosos dramas da época. Os espetáculos eram sempre encerrados com uma alegoria onde se realçava o pensamento e a arte de Simão Dias, ou do simondiense, do cidadão que vivia naquela região. Ok? E ele vai discorrer um pouco mais sobre o teatro no capítulo 16, traz um panorama geral aí do que ele avaliou como sendo aí nos seus estudos, suas pesquisas aí, a riqueza teatral da época. O capítulo 17 vai falar da Estrada de Ferro, né? Da Estrada de Ferro. Um Velho Sonho, José Zacarias, Eugênio de Lima e Leite Neto. Durante anos a fio, os simão-dienses sonharam com uma estrada de ferro para crescimento dos seus produtos. O coronel José Zacarias de Carvalho, político de real prestígio, liderou uma campanha no sentido de ser sua terra berço, né, desta evolução, desse progresso aí. Então, Carvalho vai tentar discorrer sobre como se pôde pensar e executar esse projeto aí de engenharia que foi a Estrada de Ferro. Ele segue com isso aí. Ele conclui assim: a Estrada de Ferro de Simão Dias é hoje assunto superado. Restam apenas, como uma recordação dos esforços de José Zacarias de Carvalho,
e Francisco Leite Neto, os cortes, bancas, pontilhões e bueiros cobertos de vegetação. Ok? Então foi um sonho que meio que frustrou-se aí. O capítulo 18 trata de bandidos e cangaceiros, criminosos que intranquilizaram Simão Dias, Lampião e Simão Dias. Em Sergipe quase não se conhecia o banditismo. A história não registrava grupos de cangaceiros do tipo de Antônio Silvino ou Virgulino Ferreira, formados em território sergipano. Felisberto Freire ele cita cangaceiros sergipanos que agiam de maneira isolada em tempos remotos, protegidos por homens da situação, zombando da justiça, percorrendo armados os povoados e vilas, tais como Inocêncio, Matias, Moura, Vicente Cardoso e outros lá. Em Simão Dias, após a criação de sua freguesia, registraram-se incursões de malfeitores que vinham do Nordeste baiano, cometendo desordens, descendo até a Vila do Lagarto, onde chegaram a retirar da prisão um famigerado criminoso chamado Manuel Jacinto. O vigário José Francisco de Menezes dirigiu uma carta ao presidente da província em que reclamava a vinda urgente de um destacamento policial como eficaz providência contra tais incursões. Então ele vai falar um pouco sobre isso aí. É um capítulo bem interessante sobre isso. Vai também falar de Lampião, né? Como é que foi a passagem de Lampião naquela região. Então é um capítulo bem interessante aí para se ler com calma. Vamos passar aqui para frente. Ainda a registrar, na história funesta do cangaceirismo, um outro bando autônomo dentro do próprio município. Este bando, organizado e chefiado pelo ex-cabo da Força Pública de Sergipe, chamado Manuel Luiz, tomou o singular nome de Corisco Preto. Enfim, ele vai tratar um pouco mais sobre essas questões de banditismo e cangaceirismo aí em Simão Dias. O capítulo 19 fala da feira incendiada, a primeira feirinha do interior do município, história em versos e outros temas aí. Esse é o capítulo 19 do livro de Carvalho Deda. Ok? Aqui destacamos esse trabalho manuscrito em oitavas e sétimas, alguns versos que a seguir transcrevemos. A questão da feirinha aí em versos. Ok? É o que o livro traz aí nessa parte aí. Capítulo 20 vai tratar da festa do primeiro centenário, missa solene, o obelisco, restauração da comarca, vai tratar um pouco mais de maneira em pormenores essa questão. Capítulo 21 vai falar de iluminação pública, da iluminação a azeite à iluminação pela Chesf, lá em Sergipe, lá em Simão Dias. Então, até o ano de 1869, não havia iluminação pública em Simão Dias. Excepcionalmente, nos grandes dias comemorativos, a Câmara mandava acender alguns candeeiros a azeite em sinal de regozijo público. Depois da proclamação da República, surgiram os primeiros lampiões a querosene. Esses eram caixas de vidro de forma octogonal, que ficavam em postes de madeira, né? E em cada caixa uma placa a querosene. Então, a iluminação bem rudimentar daquele tempo lá, até chegar a Chesf. Então, Carvalho vai descrever como aconteceu essa evolução aí. O capítulo 22, o café de Simão Dias, município abastecedor, café premiado em exposição. Então, vai tratar um pouco mais sobre a cultura cafeeira em Simão Dias. O café entrou no Brasil pelas portas do norte. Após peregrinação pelas Guianas, a famosa rubiácea chegou ao Pará, donde se passou para o Nordeste, trazida pelos cearenses que se aventuravam ao ciclo da borracha. E aí Carvalho vai seguir. Em Simão Dias, porém, as tentativas foram coroadas de pleno êxito. Não havia o inconveniente do amadurecimento irregular do fruto, nem a preocupação da sombra. O clima e as terras arroxeadas das matas foram propícios a esta cultura. Então, bem interessante isso aí. Café em Simão Dias. Atualmente, num contraste chocante, Simão Dias importa café para o seu próprio consumo. Teve o café o seu período áureo neste município, lá no passado, né?
quando ele fala que em 1908, o café de Simão Dias foi premiado com medalha de ouro na Exposição Nacional do Rio de Janeiro, sendo expositor o adiantado agricultor Antônio Manuel de Carvalho. O café em Simão Dias tornou-se famoso, merecendo as preferências do mercado sergipano, mesmo com a presença competidora do produto sulino. Então, o café em Simão Dias teve uma fase áurea, mas depois decaiu. Ok? O capítulo 23 vai falar de nomenclatura das ruas de Simão Dias, a influência política nesses nomes aí, né? Isso aí é óbvio, né? Não só lá, mas em muitos lugares do Brasil. As ruas têm muito cunho político, então ele vai descrever isso aqui, cada caso aqui, que é o caso das ruas, né? Rua da Capela, Rua da Feira, Rua de Baixo, Rua do Coité, Rua da Canafístula, Rua do Alambique, enfim. Rua do Pastinho, Rua Doutor Elias, e aí vem. Diversas ruas tiveram seus nomes mudados ou remudados pela influência política nos devidos tempos. Sob a influência da monarquia, tivemos Rua Nova das Princesas, Rua do Imperador, Rua da Imperatriz, Rua Conde Deu, Rua Visconde de Cairu, enfim. Após a República, veio Rua 15 de Novembro, Rua Deodoro da Fonseca, Rua Floriano Peixoto, Rua Benjamin Constant, Rua Quintino Bocaiúva, enfim. E por aí vai, né? Com relação a políticos do Estado, Rua Felisberto Freire, Rua General Siqueira, Rua General Valadão, enfim. O capítulo 24 tem como título Loyola e Nonô Zacarias, os traços biográficos dessas pessoas aí. Né? Dentre as esplêndidas figuras do nosso passado remoto, dignas da consciente veneração dos simondienses, 2 nomes por si mesmos escaparam ao sumidouro, continuando a merecer o respeito popular, que são Francisco Antônio de Loyola e José Zacarias de Carvalho. Então, não venceram o ouvido, né, o esquecimento como semideuses fabricados no entusiasmo efêmero da turba, mas porque os atributos morais de suas personalidades se destacavam no meio em que viveram e atuaram. Então, Carvalho vai tratar aqui uma biografia desses 2 personagens aí importantes na Simão Dias daquele tempo e também de hoje, né? Então é isso aí. O Loyola e o Nonô Zacarias vão ser aí biografados por Carvalho Deda nessa parte do livro aí. Vale a pena dar uma lidinha porque é muito grande. Enfim, chegando para o final do livro aí tem os fragmentos de espaços, né? Neste anexo, aqui denominamos fragmentos de espaços, parte distinta de um mesmo trabalho de pesquisa, quisemos registrar acontecimentos vários, contextos de leis, decretos e posturas, tudo relacionado com a parte principal. São feitos documentos espaços que não couberam nos diversos capítulos, mas tendo-os à mão, aqui os enfeixamos, a fim de não os deixarmos na obscuridade. Então, Carvalho vai listar aqui, relacionar vários fragmentos de espaços, vários contextos aí de leis, decretos e posturas que fazem parte, que compõem o seu livro de história de Simão Dias, ok? E aí vem os textos aí, os assuntos aí. Os fabriqueiros de Santana, o primeiro automóvel de Simão Dias, o telégrafo, o matadouro municipal, mercado municipal, açougue municipal, o prédio do fórum, tanque velho e tanque novo, Estrada Real Simão Dias Laranjeiras, orçamento da Receita e Despesa para o ano financeiro de 1866, 67 também, quer dizer, século XIX, né? E aí vem a postura municipal mais antiga encontrada, a Câmara Municipal da Vila de Simão Dias Postura, ok? Tudo está aí documentado certinho por Carvalho Deda. Contextos de diversas leis, resoluções e decretos. Olha aí também. É um livro muito rico de pesquisa, então vale a pena sim, quem é da região, quem for fazer prova na região, conhecer a fundo o livro sobre Simão Dias, fragmentos de sua história. Notas, fontes, fortuna crítica, Simão Dias, fragmentos de uma história, e aí vai, né? Tito Livio de Santana e o livro de Carvalho Deda. Ele vai tratar aqui dos que leram Carvalho Deda e o criticaram, né? E discorreram sobre ele. Então,
O Senado Federal presta homenagem póstuma a Carvalho Deda. É um livro muito rico de fontes e homenagens. Ok, gente? Este é o canal Resolvendo. Aqui foi um resumo bem sucinto, um resumo com quase 1 hora de duração, sobre o livro Simão Dias, Fragmentos de Sua História, do Carvalho Deda, que também foi um personagem ilustre da história de Simão Dias e de Sergipe. Ok? Um abraço, até uma próxima. Tchau, tchau.